Junho de 1941, uma companhia de infantaria britânica, perto de Solem, Egito, observa 6 tanques Panzer, 3 alemães rolarem em direção à sua posição. O tenente ordena que sua equipe de fuzil antitanque avance. 2 homens arrastando um fuzil Boys de 55 libras que supostamente poderia perfurar a blindagem. Eles se posicionam, miram no casco do tanque líder a 200 jardas e disparam. O projétil de tungstênio de meia polegada atinge o centro. Ele deixa uma amassadura do tamanho de um punho e ricocheteia na areia. O Panzer nem sequer desacelera. 4 minutos depois, toda a companhia está morta ou em fuga. Este não foi um incidente isolado. Esta era a experiência padrão para os soldados de infantaria aliados. De 1939 até o início de 1942, a engenharia de blindados alemã havia saltado à frente de tudo o que os aliados podiam levar para a batalha. O Panzer III vinha com 50 mm de blindagem frontal. O Panzer IV tinha 80. Os Tiger I, que começaram a aparecer no final de 1942, entraram em combate com 100 mm de aço endurecido, protegendo sua tripulação. E os soldados de infantaria aliados não tinham efetivamente nada que pudesse detê-los. Vamos falar sobre o que eles tinham. O fuzil antitanque Boys, a principal resposta da Grã-Bretanha aos veículos blindados, podia penetrar 21 mm de blindagem a 100 jardas sob condições perfeitas. Condições perfeitas significavam ângulo plano, sem inclinação, o tipo certo de aço. As condições de combate nunca eram perfeitas. O fuzil pesava o mesmo que o equipamento completo de 2 homens, tinha um coice forte o suficiente para quebrar clavículas e exigia 2 soldados para ser operado. O mais importante é que ele não conseguia parar de forma confiável nada mais pesado do que um carro blindado leve. Em 1941, os americanos estavam em pior situação. Quando o exército dos Estados Unidos entrou na guerra, seu fuzil antitanque era a metralhadora Browning M2 de calibre .50. Esta era a mesma arma montada em half-tracks e aeronaves. Contra um Panzer IV em movimento, era tão eficaz quanto atirar pedras. Algumas unidades de infantaria carregavam bombas adesivas, sticky bombs, dispositivos que você deveria correr e prender a um tanque com as mãos. A taxa de sobrevivência de soldados que tentavam essa manobra era aproximadamente o que se esperaria de alguém correndo em direção a uma plataforma de metralhadora de 30 toneladas. Os britânicos tentaram o PET Projector Infantry Anti-Tank, que lançava uma bomba de 2 libras usando uma mola maciça. Tinha um alcance efetivo de cerca de 100 jardas. Exigia 40 libras de força para ser acionado e frequentemente falhava em penetrar, mesmo quando atingia. Um sargento britânico no norte da África o descreveu como um cano de esgoto carregado de esperança. Os franceses tinham o lançador de granadas Brandt ML 1935. Os soviéticos usavam granadas antitanque, que exigiam que os soldados se aproximassem a uma distância de arremesso de 20 a 30 jardas de máquinas cheias de metralhadoras. Aqui está o que tornava essa situação genuinamente aterrorizante para os comandantes aliados. A doutrina de blindados estava mudando. A filosofia tática alemã em 1941 centrava-se em armas combinadas, tanques apoiados por infantaria e artilharia, todos se movendo juntos. Quando uma divisão Panzer atacava sua posição, você não podia simplesmente se esconder e esperar que seus próprios tanques aparecessem. Seus próprios tanques provavelmente estavam queimando 3 milhas atrás. Você precisava de algo que um soldado de infantaria de 19 anos pudesse carregar, mirar e disparar antes que o metralhador do Panzer o cortasse ao meio. Algo que realmente penetrasse a blindagem e parasse o tanque. No final de 1941, depois de observar divisões inteiras desmoronarem sob assaltos blindados alemães na França, norte da África e União Soviética, os departamentos de guerra aliados estavam recebendo a mesma mensagem desesperada de todos os teatros. Deem-nos algo portátil que mate tanques, ou vamos perder esta guerra, uma companhia de infantaria destruída de cada vez. Os relatórios de baixas tornavam a matemática brutalmente clara. Durante a Batalha da França, em 1940,
Os blindados alemães destruíram as linhas defensivas aliadas, especificamente porque os soldados de infantaria não tinham uma resposta eficaz contra os tanques. O problema não era tática ou coragem. O problema era física. Os soldados de infantaria estavam trazendo 20 milímetros de penetração para uma luta de blindagem de 80 milímetros. E essa era a situação enfrentada pela artilharia do exército dos États-Unis no início de 1942. Resolva este problema rapidamente, ou comece a explicar às famílias por que seus filhos morreram indefesos contra máquinas que não podiam arranhar. A solução chegou na forma de 2 oficiais do exército parados em uma oficina em Maryland com um pedaço de cano e uma ideia terrível. O capitão Leslie Skinner passou meses trabalhando em uma granada-foguete de mão, um pequeno explosivo projetado por um motor de combustível sólido que um soldado poderia teoricamente lançar mais longe do que seu braço permitia. O protótipo funcionou. Mal, mas o backblast, jato de escape reverso, do motor do foguete era suficiente para arrancar a mão do atirador. Não era o ideal. O tenente Edward O'Neill observou um dos foguetes de teste de Skinner voar e fez a pergunta óbvia. E se não o atirarmos? E se apenas o lançarmos de um tubo? Skinner olhou para ele como se tivesse sugerido construir um canhão de papelão. Então, eles fizeram a matemática. Um simples tubo de aço aberto nas 2 extremidades permitiria que o escape do motor do foguete fosse ventilado para trás enquanto o projétil voava para a frente. O operador ficaria atrás do tubo, miraria, dispararia e, se tudo funcionasse, permaneceria vivo. Eles testaram o primeiro protótipo em maio de 1942 no campo de provas de Aberdeen, em Maryland. O'Neill pegou um pedaço de cano de um monte de sucata, mediu-o para corresponder ao diâmetro do foguete e selou uma extremidade com uma rolha de madeira que tinha um pequeno orifício para o fio de disparo elétrico. Eles o montaram em uma coronha rudimentar feita de madeira e acessórios de metal. A montagem inteira parecia algo que um mecânico soldou durante o almoço, porque era essencialmente isso. O primeiro tiro de teste percorreu 60 jardas e atingiu a 10 pés do ponto de mira. O segundo tiro percorreu 50 jardas e desviou 15 pés para a esquerda. O terceiro tiro cambaleou ponta sobre ponta e aterrissou 45 jardas antes. Mas o que importava era isto. O tubo não explodiu. O operador não morreu. E o motor do foguete gerou velocidade suficiente para potencialmente danificar um tanque. Observadores da artilharia do exército, assistindo por trás de sacos de areia, viram exatamente o que precisavam. Um conceito portátil que poderia realmente funcionar. O general Gladion Barnes, chefe de pesquisa e desenvolvimento da artilharia do exército, viu a demonstração e imediatamente ordenou que o desenvolvimento continuasse. Em junho de 1942, eles tinham uma designação, o lançador de foguetes MUM. Em julho, alguém notou que o tubo se parecia com um instrumento musical que o comediante Bob Burns tocava no rádio, uma longa engenhoca de cano que ele chamava de bazuca. O nome pegou mais rápido do que a papelada oficial poderia impedir. Agora vieram os problemas. O MUM lançava um foguete de 3,5 libras com uma ogiva de carga oca, Shaped Charge, projetada para penetrar a blindagem. Cargas ocas funcionam através de um fenômeno fascinante da física. Um explosivo revestido com um cone de cobre foca a explosão em um jato superaquecido de plasma de metal que corta o aço como um maçarico de corte. Em tese, a ogiva do MUM poderia penetrar mais de 4 polegadas de placa de blindagem. Em tese. Na prática, a precisão era atroz. A 50 jardas, alcance a queima-roupa para combate de tanques. O foguete poderia aterrissar em qualquer lugar dentro de um círculo de 20 pés. A 100 jardas, você estava essencialmente mirando em uma direção geral e esperando. O problema não era a ogiva ou o motor. O problema era o tubo de alma lisa. Sem nada para estabilizar o voo do foguete, pequenas variações no impulso do motor ou nas condições do vento fariam o projétil girar aleatoriamente. Às vezes voava reto, às vezes cambaleava, às vezes fazia um movimento de saca-rolhas no ar como um pombo bêbado. Testes de campo no final de 1942
mostraram a extensão do desastre. Soldados em Fort Benning dispararam 200 tiros de teste contra alvos de tanque estacionários a 75 jardas. Taxa de acerto, 38%. Contra um alvo em movimento, as taxas de acerto caíram para abaixo de 20%. Oficiais assistindo a esses testes faziam cálculos sombrios. Se sua equipe de bazuca só acerta um tiro em 5 e você só tem um tiro antes que o metralhador daquele tanque o mate, você não está parando tanques. Você está se voluntariando para missões suicidas. Em dezembro de 1942, a artilharia do exército enfrentou uma escolha: descartar o programa da bazuca inteiramente, ou corrigir o problema de precisão antes que milhares desses tubos inúteis fossem enviados para soldados que confiariam suas vidas a eles. A proposta caiu na mesa do coronel William Crozier, no campo de provas de Aberdeen, em janeiro de 1943, como uma granada sem pino. Um consultor civil de artilharia chamado Henry Mohaupt passou 3 semanas analisando as falhas de precisão da bazuca e concluiu que o exército estava abordando o problema de trás para frente. Em vez de tentar aperfeiçoar o motor do foguete ou ajustar o peso da ogiva, ele sugeriu que eles raiassem o tubo lançador, cortassem sulcos espirais dentro do cano de alma lisa, assim como uma arma de fogo tradicional. A resposta de Crozier, de acordo com as atas da reunião, foi imediata. Absolutamente não. Seu raciocínio parecia sólido para todos naquela sala. O raiamento funciona forçando uma bala a girar enquanto viaja pelo cano. Os sulcos cortados no cano engatam com a superfície da bala, imprimindo velocidade rotacional. Este giro giroscópico estabiliza o voo da bala. Mas a bazuca não estava disparando uma bala. Estava disparando um foguete com seu próprio motor ainda queimando. Crozier argumentou que forçar um foguete a girar enquanto seu motor estava criando impulso para a frente criaria forças aerodinâmicas imprevisíveis. A arma poderia se tornar ainda menos precisa ou, pior, o foguete poderia cambalear e detonar prematuramente. Havia outra preocupação que Crozier não disse em voz alta, mas que todos entenderam. Eles já haviam fabricado 14.000 bazucas MUM. Essas armas estavam em produção em 3 fábricas. Algumas já estavam created for shipment, embaladas para envio para o norte da África. Se o raiamento se mostrasse necessário, cada tubo teria que ser descartado ou recolhido e remanufaturado. O custo chegaria a milhões de dólares. O atraso significaria que as tropas entrariam em combate, possivelmente na próxima invasão da Sicília, sem armas antitanque adequadas. Mohaupt reagiu. E é aqui que a história fica interessante. Ele não era algum teórico acadêmico. Ele era um engenheiro nascido na Suíça que havia trabalhado extensivamente no design de ogivas de carga oca antes da guerra. Ele ajudou a desenvolver os princípios por trás da ogiva penetrante da bazuca. E ele trouxe dados. Seus cálculos mostraram que o tempo de queima do motor do foguete, 2 segundos, era na verdade uma vantagem. Se o raiamento do tubo girasse o foguete durante essa breve fase de aceleração, o projétil manteria o voo estabilizado pelos 2 a 3 segundos restantes do tempo de voo. O giro não lutaria contra o impulso do motor. Ele o complementaria. Ele também apontou algo embaraçoso. Os alemães já estavam fazendo isso. Relatórios de inteligência de lança-foguetes Panzerschreck capturados, a cópia alemã por engenharia reversa de bazucas americanas capturadas, mostravam que os alemães haviam adicionado raiamento aos seus tubos e sua precisão era visivelmente melhor do que a original americana. A reunião terminou com Crozier negando a proposta. Sua rejeição por escrito citou dados de teste insuficientes e risco de modificação inaceitável para a artilharia aprovada. Na linguagem da burocracia militar, isso significava que não vamos arriscar sua teoria quando temos um projeto funcional, mesmo que esse projeto não funcione muito bem. Mohaupt tinha uma cartada restante. Ele conhecia o capitão Skinner de trabalhos anteriores de desenvolvimento de carga oca. Skinner, apesar de ser do exército, tinha a reputação de buscar soluções não convencionais. Mais importante, Skinner tinha o ouvido do general Barnes. Então Mohaupt fez o que engenheiros frustrados têm feito desde que a engenharia foi inventada. Ele ignorou os canais oficiais.
Em uma semana, Skinner providenciou para que Mohaupt informasse Barnes diretamente. O general ouviu 15 minutos de explicação sobre estabilidade giroscópica, física de motor de foguete e relatórios de inteligência alemã. Então ele tomou uma decisão que remodelaria a doutrina antitanque americana: aprovar a construção de 3 protótipos raiados para teste de comparação. Se a teoria de Mohaupt falhasse, o projeto morreria. Se fosse bem sucedida, as modificações de produção em grande escala começariam imediatamente, independentemente do custo. Crozier foi overruled, passado por cima, por seu superior, o que tornou o teste que se aproximava pessoal. A resposta militar padrão a ser overruled é garantir que as condições de teste tornem o sucesso o mais difícil possível. Se o raiamento falhasse sob testes rigorosos, Crozier estaria provado certo. Se fosse bem sucedido, ele ordenaria as modificações e levaria o crédito pela verificação completa. De qualquer forma, o protocolo institucional seria satisfeito. A data do teste foi marcada para 28 de janeiro de 1943. Campo de provas de Aberdeen. Placa de blindagem Panzer IV alemã capturada. 20 tiros com bazucas de alma lisa padrão. 20 tiros com protótipos raiados de Mohaupt. Tudo medido, documentado, testemunhado. Antes de chegarmos àquela manhã fria em Aberdeen, você precisa entender por que girar um foguete o faria perfurar 8 polegadas de aço em vez de 4. A física aqui fica fascinante e não é o que a maioria das pessoas pensa. Primeiro, vamos falar sobre o que acontece quando uma ogiva de carga oca atinge a blindagem. A ogiva contém uma carga explosiva atrás de um cone de cobre. Imagine um cone de sorvete feito de cobre, com a ponta voltada para trás em direção ao explosivo. Quando a ogiva detona, a onda explosiva colapsa aquele cone de cobre para dentro a velocidades que excedem 20.000 pés por segundo. Este colapso converte o cobre em um jato superaquecido de plasma de metal, um fluxo tão energético que se comporta mais como um fluido do que como um sólido. Este jato, viajando a cerca de Mach 25, impacta a blindagem e essencialmente flui através dela, criando um canal de penetração estreito, mas profundo. Aqui está a parte crítica. O jato se forma em microsegundos, cerca de 20 milionésimos de segundo após a detonação. A geometria tem que ser perfeita. Se a ogiva atingir em um ângulo, mesmo 15 graus fora da perpendicular, a penetração cai em 30%. A 30 graus de desvio, você pode não penetrar de forma alguma. O jato se forma, mas se espalha pela superfície da blindagem em vez de atravessar. É por isso que a precisão da bazuca de alma lisa era um desastre. Um foguete cambaleando no ar pode atingir o tanque de lado, de nariz para cima ou em qualquer ângulo aleatório. Mesmo quando acertava, frequentemente falhava em penetrar adequadamente. Agora adicione o giro. Um tubo raiado imprime cerca de 2.000 rotações por minuto ao foguete ao ser lançado. Esta velocidade rotacional cria estabilidade giroscópica através da física básica, o mesmo princípio que mantém um peão girando em pé. Um objeto em rotação resiste a mudanças em seu eixo de rotação. Para o foguete da bazuca, isso significava que, uma vez que ele deixasse o tubo apontando para o alvo, ele permaneceria apontando para o alvo durante todo o seu voo, sem cambalear, sem oscilar, sem mudanças aleatórias de orientação. Mas Mohaupt entendeu algo mais profundo. O giro não apenas estabilizava a trajetória do foguete, estabilizava a própria formação do jato da carga oca. Pesquisas de 1941 do físico suíço Franz Rudolf Tomanek mostraram que até mesmo a rotação microscópica em uma ogiva de carga oca poderia afetar a coerência do jato. Muito giro, mais de 10.000 rotações por minuto, destruiria o jato por força centrífuga. Mas um giro moderado, na faixa de 2.000 a 3.000 rotações por minuto, realmente ajudava o jato a manter a coerência, uniformizando minúsculas imperfeições no revestimento de cobre. Pense nisso da seguinte forma. Um foguete sem giro atingindo um tanque é como atirar um dardo com os olhos vendados. Você pode acertar, e mesmo que acerte, o dardo pode atingir em um ângulo estranho. Um foguete girado
é como atirar um dardo com mira, com o próprio dardo projetado para corrigir sua trajetória de voo. Você acerta onde mira e acerta primeiro com a ponta. A matemática apoiava isso. Os cálculos de Mohaupt previram que foguetes raiados manteriam a orientação de nariz para a frente dentro de 2 graus de seu eixo de lançamento em um voo de 100 jardas. Isso significava que o jato da carga oca se formaria perpendicularmente à superfície da blindagem quase sempre, maximizando a penetração. Os foguetes de alma lisa estavam atingindo com variações angulares de até 45 graus, o que explicava por que os resultados de penetração eram tão inconsistentes. Houve também um efeito secundário que ninguém havia previsto inicialmente. Os sulcos dos tubos raiados criaram uma leve vedação de gás à medida que o foguete acelerava. Esta vedação significava que mais pressão de escape do motor empurrava o foguete para a frente em vez de escapar ao redor dele. A velocidade aumentou em cerca de 8%, de 280 pés por segundo para pouco mais de 300. Essa velocidade extra se traduziu em maior força de impacto e penetração ligeiramente melhor, mesmo antes de a carga oca detonar. Então a promessa era esta: o raiamento proporcionaria impactos consistentes com o nariz primeiro em maior velocidade, o que geraria jatos de carga oca perfeitamente formados, atingindo perpendicularmente à blindagem, o que, em tese, deveria produzir 8 polegadas de profundidade de penetração a 50 jardas. Isso é o dobro do que as bazucas de alma lisa alcançavam em seus melhores tiros. E, mais importante, seria consistente. Cada tiro com o mesmo resultado. A teoria é linda. O teste é onde as teorias vão morrer. 28 de janeiro de 1943, amanheceu frio no campo de provas de Aberdeen. Temperatura às 6 horas, 18 graus Fahrenheit, com rajadas de vento atingindo 20 milhas por hora vindo da Baía de Chesapeake. O tipo de frio que faz o metal queimar suas mãos e transforma a respiração em névoa. Não são condições ideais para testar armas experimentais, mas a invasão da Sicília estava marcada para o verão, e se essas bazucas raiassem e iriam embarcar com as forças de assalto, o teste não poderia esperar por um clima melhor. A configuração do campo de tiro era simples e brutal. A 200 jardas de distância, engenheiros haviam montado 10 placas de blindagem alemãs capturadas em armações de madeira, seções reais do casco do Panzer IV apreendidas no norte da África. Cada placa media 80 milímetros de espessura, a blindagem frontal padrão que estava rechaçando a maioria das armas antitanque aliadas. Atrás de cada placa, eles posicionaram blocos de argila para capturar o jato da carga oca e medir a profundidade de penetração. Ao lado das placas de blindagem, estavam placas de aço padrão em espessuras graduadas: 4 polegadas, 5 polegadas, 6 polegadas, 7 polegadas, 8 polegadas. Estas determinariam a capacidade máxima de penetração. O bunker de observação abrigava 15 oficiais e engenheiros, incluindo o coronel Crozier, o general Barnes, o capitão Skinner e Henry Mohaupt. O protocolo exigia testemunhas oficiais para qualquer teste que pudesse alterar a artilharia aprovada. Vários especialistas em balística de Aberdeen compareceram para verificar as medições. Um estenógrafo registrou tudo. A atmosfera, de acordo com o relato posterior de Skinner, estava tensa o suficiente para estourar. O protocolo de teste era direto: 20 tiros com bazucas Moon de alma lisa, padrão a 50 jardas, seguidos por 20 tiros com os protótipos raiados de Mohaupt no mesmo alcance. 3 operadores diferentes para cada tipo de arma, para eliminar o viés de habilidade do atirador. Os alvos seriam medidos após cada grupo de 5 tiros. A taxa de acerto, a profundidade de penetração e a qualidade da formação do jato seriam todas documentadas. Primeiro, a linha de base de alma lisa. O operador, um sargento do destacamento de teste de Aberdeen, colocou a Moon padrão no ombro, mirou na primeira placa do Panzer e disparou. O foguete deixou o tubo com o familiar Rush, deixando um rastro de fumaça branca. Acertou a placa a 2 pés à esquerda do centro com um estalo seco. Engenheiros à distância examinaram o impacto. Profundidade de penetração de 3,8 polegadas na argila de apoio. Descente,
mas não o suficiente para alcançar o compartimento da tripulação de um Panzer. Tiro 2, 4,1 polegadas. O tiro 3 errou a placa inteiramente, navegando para a direita. Exatamente o problema de precisão que tornou este teste necessário. Tiro 4, 3,5 polegadas. Tiro 5, 4,4 polegadas. O padrão que emergia era a inconsistência. Mesmo quando os foguetes acertavam, a penetração variava em quase 1 polegada com base no ângulo de impacto e na qualidade da formação do jato. No tiro 15 do grupo de Alma Lisa, os resultados eram claros. 11 acertos em 15 tentativas, penetração variando de 3,2 a 4,6 polegadas, média de cerca de 3,9 polegadas. Os 4 erros a 50 jardas, alcance a queima-roupa para matar tanques, falavam volumes. Um foguete havia cambaleado tão mal que atingiu a placa de lado e falhou em detonar corretamente. Esses números correspondiam aos dados de teste de campo. Eles também confirmaram o que todos já sabiam. A bazuca de Alma Lisa era marginalmente eficaz na melhor das hipóteses. Os protótipos raiados vieram em seguida. Mohaupt havia fabricado 3 tubos com sulcos espirais cortados em uma taxa de torção de 1 em 16, uma rotação completa a cada 16 polegadas de comprimento do tubo. Os sulcos eram rasos, apenas 30 milésimos de polegada de profundidade, o suficiente para agarrar o corpo do foguete e imprimir giro sem criar fricção excessiva. Primeiro tiro raiado. Acerto no centro. Penetração de 7,2 polegadas. Os engenheiros à distância anunciaram a medição, e o bunker de observação ficou em silêncio. Segundo tiro, 7,4 polegadas. Terceiro tiro, 6,9 polegadas. Quarto tiro, 7,1 polegadas. Quinto tiro, 7,3 polegadas. Cada foguete voando reto, atingindo de nariz primeiro, penetrando quase o dobro da média de Alma Lisa. Crozier pediu que o teste fosse pausado enquanto os engenheiros verificavam a metodologia de medição. Eles remediram cada impacto raiado. Os números se mantiveram. O teste foi retomado. O tiro 15 com a bazuca raiada atingiu a placa de teste mais espessa. 8 polegadas de blindagem homogênea laminada, o equivalente à proteção da placa Glacis do Tiger I. O foguete atingiu o centro, detonou e enviou um spray de metal derretido através da fenda de observação no bunker de teste a 300 jardas de distância. A equipe à distância esperou 30 segundos para que a placa esfriasse o suficiente para se aproximar, e então retornou à medição. Penetração completa. O jato da carga oca havia queimado através de todas as 8 polegadas e entrado na argila de apoio atrás dela. Profundidade de penetração na argila, 2,3 polegadas além da face da placa. O general Barnes levantou-se de sua posição de observação. De acordo com o relatório oficial do teste arquivado mais tarde naquele dia, ele disse 5 palavras. Disparem os próximos 5 tiros. O estenógrafo anotou que Crozier se opôs, alegando que dados suficientes haviam sido coletados. Barnes passou por cima dele. O teste continuou. Os tiros 16 a 20 produziram resultados que fizeram os especialistas em balística de Aberdeen verificarem seus instrumentos 2 vezes. 7,8 polegadas, 8,0 polegadas, 8,1 polegadas, 7,6 polegadas, 7,9 polegadas. Nenhum tiro penetrou menos de 7,6 polegadas. Nenhum tiro errou a placa-alvo. A consistência foi o que chocou todos que assistiam. A penetração de Alma Lisa variou em 1,4 polegadas em 15 acertos bem-sucedidos, uma variação de 36%. A penetração raiada variou em 0,5 polegadas em 20 tiros, uma variação de 6%. Você podia prever o que uma bazuca raiada faria. Você podia confiar nela. Os observadores se moveram para o campo de tiro, após o tiro final, para examinar as placas de blindagem de perto. Cada impacto raiado mostrava o mesmo padrão distintivo. Um orifício de entrada circular com cerca de 2 polegadas de diâmetro, perfeitamente perpendicular à superfície da placa, com bordas limpas, indicando que o jato da carga oca havia se formado corretamente
e penetrados sem deflexão. Os impactos de alma lisa pareciam diferentes, orifícios irregulares, alguns mostrando evidência de deflexão do jato ou penetração parcial. Vários mostrando impactos laterais onde o foguete atingiu em ângulo. De volta ao bunker de observação, a equipe de balística compilou os números finais enquanto todos esperavam. Os dados foram devastadores para o design de alma lisa. Probabilidade de acerto a 50 jardas. Alma lisa, 73%. Raiada, 100%. Penetração média. Alma lisa, 3,9 polegadas. Raiada, 7,7 polegadas. Penetração máxima confirmada. Alma lisa, 4,6 polegadas. Raiada, 8,1 polegadas. Classificação de consistência. Uma medida estatística de desvio de resultado. Alma lisa falhou em atender aos padrões aceitáveis. Raiada excedeu todos os requisitos. Mas aqui está o número que mais importava para os oficiais de infantaria. Probabilidade de derrotar a blindagem frontal de 80 mm em um Panzer IV. Bazuca de alma lisa aproximadamente 15%, contabilizando tanto a probabilidade de acerto quanto a falha de penetração. Bazuca raiada, 97%. Um soldado com uma bazuca raiada poderia matar de forma confiável o tanque alemão mais comum que ele enfrentaria. Um soldado com uma bazuca de alma lisa morreria tentando. O general Barnes convocou uma reunião de decisão imediata no quartel-general de Aberdeen. Presentes: Crozier, Skinner, Mohaupt, 3 oficiais de produção de artilharia e 2 majores de logística. A reunião durou 45 minutos. A questão não era se adotar o raiamento. Os dados do teste tornaram essa decisão automática. A questão era a velocidade com que eles poderiam reequipar a produção existente e se deveriam recolher as bazucas já em campo. Os oficiais de produção relataram que raiar os tubos existentes exigiria equipamento especializado, mas era mecanicamente simples. Cada tubo precisaria passar por uma máquina de raiamento, essencialmente uma furadeira em escala industrial com cabeças de corte que esculpiam sulcos espirais em uma única operação. Tempo por tubo, aproximadamente 8 minutos. Custo por tubo, $12 por tempo de máquina e inspeção. Com 3 fábricas executando operações de raiamento em paralelo, eles poderiam converter o inventário existente em 6 semanas. Os oficiais de logística trouxeram a notícia complicada. 14.000 bazucas MUM haviam sido fabricadas. 8.000 ainda estavam no inventário nos Estados Unidos e poderiam ser raiados antes do envio. 6.000 já haviam sido distribuídos. 3.000 para o norte da África. 2.000 para o Teatro do Pacífico. 1.000 para bases de treinamento na Inglaterra. Recolher as armas distribuídas para modificação criaria uma lacuna onde as unidades da linha de frente não teriam capacidade antitanque por 2 a 3 meses, enquanto as armas eram enviadas de volta, modificadas e reenviadas. Barnes tomou a decisão em minutos. Raie tudo no inventário dos Estados Unidos imediatamente. Comece a fabricar novos tubos com raiamento já cortado e desenvolva um kit de modificação de campo para armas distribuídas. As primeiras bazucas raias chegaram às unidades de combate em abril de 1943, bem a tempo da Tunísia. A primeira divisão blindada recebeu 200 lançadores MUM modificados, a nova designação para tubos raiados, durante o avanço final contra as forças alemãs perto de Bizerte. O relatório pós-ação do sargento-chefe Julius River, de 23 de abril, descreveu um confronto que teria sido impossível 3 meses antes. Sua equipe engajou um Panzer IV a 70 jardas, disparou uma vez e assistiu ao tanque explodir enquanto a tripulação fugia. Primeiro tiro, abate total. Ele escreveu que seus homens não podiam acreditar que a maldita coisa realmente funcionava como prometeram. Em junho, a produção havia mudado inteiramente para modelos raiados. O lançador de foguetes Mi-9, uma versão melhorada com miras melhores e um tubo de 2 peças para facilitar o transporte, começou a sair das linhas de montagem com raiamento padrão. Estas foram as armas que desembarcaram em Salerno em setembro de 1943.
onde a 36ª Divisão de Infantaria as usou para desmantelar os contra-ataques Panzer alemães na cabeça de praia. Os batalhões Ranger do tenente-coronel William Darby relataram que as equipes de bazuca foram responsáveis por 11 abates de tanques confirmados durante os 3 primeiros dias de luta. Anzio, em janeiro de 1944, proporcionou o teste de estresse real. Forças alemãs atiraram tudo na cabeça de praia aliada, incluindo os tanques pesados Tiger I, que as bazucas anteriores não podiam arranhar. Mas a capacidade de penetração de 8 polegadas do Minov significava que mesmo os Tigers eram vulneráveis se você acertasse a blindagem lateral ou o convés traseiro. O soldado de primeira classe James Arness, sim, o futuro ator de Gunsmoke, serviu como atirador de bazuca em Anzio e mais tarde descreveu perseguir um Tiger através dos escombros. Você sabia que se disparasse o tiro limpo, você o mataria. Essa confiança o mantinha vivo porque você não estava em pânico, apenas trabalhando. Dia D, 6 de junho de 1944. Cada companhia de infantaria americana que atingiu as praias de Utah e Omaha carregava pelo menos 4 equipes de bazuca. As armas provaram ser essenciais não apenas contra blindados, mas contra posições alemãs fortificadas, onde o jato da carga oca podia atravessar as casamatas de concreto. Relatórios pós-ação da 29ª Divisão de Infantaria notaram que as equipes de bazuca limparam 12 pillboxes, bunkers, na praia de Omaha durante as 6 primeiras horas, permitindo que a infantaria avançasse para o interior. O verdadeiro campo de provas veio durante a Operação Cobra, no final de julho de 1944, o avanço da Normandia. Divisões de infantaria americanas, avançando pelo país de Hedgerow, cercas vivas, encontravam emboscadas de blindados alemães constantemente. Este era exatamente o cenário para o qual as bazucas foram projetadas. Confrontos surpresa de curto alcance, onde a portabilidade e a eficácia do primeiro tiro importavam mais do que o alcance do canhão do tanque. A 4ª Divisão de Infantaria registrou 37 abates de blindados confirmados com bazucas durante a primeira semana da Cobra. Destruidores de tanques e Shermans receberam a maior parte do crédito em relatórios oficiais, mas os diários de infantaria contam uma história diferente. As equipes de bazuca frequentemente matavam tanques alemães antes mesmo da chegada dos blindados amigos. A ofensiva das Ardenas em dezembro de 1944, a Batalha do Bulge, testou tudo. Tanques Panther e Tiger alemães esmagaram as linhas americanas em meio à neblina e à neve. Unidades de infantaria isoladas encontraram-se defendendo encruzilhadas e cidades com bazucas como sua principal arma antitanque. Em Bastogne, a 101ª Aerotransportada usou lançadores Mi-9 para derrubar pelo menos 18 tanques alemães durante o cerco. O capitão James O'Neill, comandante de companhia do 502º paraquedista, relatou que seus homens emboscaram uma coluna Panther em 22 de dezembro, matando 3 tanques em menos de 2 minutos, atingindo-os de posições em edifícios a 30 jardas. A consistência fez toda a diferença. Os soldados aprenderam que podiam mirar uma bazuca raiada como um fuzil, apontar, apertar, acertar o que você apontava. O sargento técnico Forrest Good, que lutou da Normandia ao Reno, explicou isso de forma simples em uma entrevista de 1945. Antes do raiamento, você atirava e esperava. Depois do raiamento, você atirava e sabia. Na época em que as forças americanas cruzaram o Reno em março de 1945, as bazucas haviam sido responsáveis por mais de 800 abates confirmados de blindados alemães no teatro europeu. Esse número de 800 conta apenas parte da história. A verdadeira revolução aconteceu na forma como os exércitos pensavam sobre as armas antitanque de infantaria. Antes das bazucas raias, os lançadores de foguetes portáteis eram equipamentos experimentais que podiam funcionar em condições ideais. Após o teste de janeiro de 1943 em Aberdeen, eles se tornaram armas primárias em torno das quais os comandantes de infantaria construíam táticas. E cada arma de foguete que a América desenvolveu depois começou com uma suposição.
O tubo será raiado. A super bazuca M20 de 3,5 polegadas, que apareceu em 1945, veio com raiamento usinado diretamente no tubo durante a fabricação. Esta arma podia penetrar 11 polegadas de blindagem, o suficiente para ameaçar até mesmo os tanques King Tiger pela lateral. Quando os tanques 34 norte-coreanos cruzaram o paralelo 38, em junho de 1950, as unidades de infantaria americanas os detiveram com M20, armas que existiam porque Mohaupt convenceu oficiais céticos de que girar foguetes valia o risco 7 anos antes. A Coreia provou o valor do raiamento de maneiras que a Segunda Guerra Mundial nunca fez. O terreno, montanhas, vales estreitos, combate urbano, significava que tanques e infantaria lutavam constantemente a alcances abaixo de 100 jardas. A precisão do M20 levou uma equipe de 2 homens a engajar blindados a partir de posições protegidas com confiança. Relatórios pós-ação da luta no perímetro de Busan, em agosto de 1950, mostram equipes de bazuca sendo responsáveis por 41 abates de 34 em 2 semanas. O pelotão do primeiro-tenente Ernest Schonfeld derrubou 7 tanques em um único dia, perto de Daegu, usando táticas que dependiam inteiramente do desempenho previsível da arma. A tecnologia se espalhou para além das bazucas, quando o exército desenvolveu a M72 LAW, Light Anti-Tank Weapon, arma antitanque leve, em 1963, os designers incluíram tubos lançadores pré-raiados no design descartável. Cada LAW disparada no Vietnã, e houve milhares, usou o mesmo princípio de estabilização por giro pelo qual Mohaupt lutou. O sistema de mísseis antitanque Dragon, lançado em 1975, combinou lançamento raiado com orientação por fio. O AT-4, que substituiu o LAW em 1987, apresentava padrões de raiamento avançados otimizados por modelagem computadorizada que ainda seguiam a matemática original de Mohaupt. A tempestade no deserto em 1991 levou a evolução ao círculo completo. A infantaria americana carregava AT-4 e modelos posteriores de LAW, todos raiados, todos proporcionando confiabilidade no primeiro tiro contra os blindados iraquianos. Mas eles também carregavam algo novo, o Mi-40 e 7 Dragon 2, um tubo raiado lançando um míssil guiado que poderia matar tanques a 1000 jardas. O sistema de orientação era tecnologia moderna. O tubo lançador raiado, garantindo que o míssil iniciasse seu voo estável e verdadeiro, era tecnologia de 1943 que ninguém havia encontrado uma razão para mudar. O Corpo de Fuzileiros Navais adotou o SMAW, Small Shoulder Launched Multipurpose Assault Weapon, arma de assalto multiuso lançada do ombro, em 1984, especificamente porque seu tubo raiado proporcionava precisão consistente com foguetes antitanque e anti-eliminação. Os Navy SEALs usaram o SMAW no Iraque e no Afeganistão por quase 3 décadas. A reputação da arma de confiabilidade remonta diretamente aos princípios de engenharia comprovados naquela manhã fria em Aberdeen. Mesmo sistemas modernos como o fuzil sem recuo M3 Carl Gustav, adotado pelo Comando de Operações Especiais do EUA em 2013, apresentam canos raiados para projéteis estabilizados por giro. 80 anos após o teste de Mohaupt, a infantaria americana ainda carrega armas construídas com base em sua percepção. Faça o foguete girar e ele vai para onde você aponta. Henry Mohaupt nunca se tornou famoso. A maioria dos soldados que carregavam bazucas raias pela Europa nunca soube seu nome. Ele morreu em 1981 na Suíça, seu obituário mencionando o trabalho de desenvolvimento de carga oca, mas nada sobre o teste de Aberdeen que mudou a guerra de infantaria. O capitão Skinner recebeu uma menção honrosa por seu papel no desenvolvimento da bazuca e se aposentou como coronel em 1956. O crédito oficial pelos lançadores de foguetes raiados foi para a inovação do Departamento de Artilharia do Exército dos Icarus-Newa. Mas cada soldado de infantaria que disparou uma bazuca após 28 de janeiro de 1943
se beneficiou da disposição de um engenheiro civil em desafiar a doutrina aceita com uma ideia que todos chamavam de imprudente.